Rogério ajeitou com cuidado a lona azul que cobria seus livros. O vento daquela manhã de terça-feira ameaçava virar tudo outra vez, como já fizera nos dias anteriores. Ele murmurou algo sobre São Paulo nunca decidir se queria ser inverno ou verão, e se abaixou com dificuldade, joelhos protestando. Colocou as caixas no lugar e alinhou, com carinho, cada volume sobre a toalha desbotada que usava como vitrine improvisada. História do Brasil, Grécia Antiga, Rousseau, Marx, Hannah Arendt, seus amigos de sempre. Passou a mão pelo rosto, tentando disfarçar a tristeza no toque áspero das rugas. Era assim quase todos os dias. Chegava antes das 9, montava sua barraquinha com esmero e passava as horas vendo a cidade passar por ele como um rio apressado. Alguns paravam, perguntavam o preço, pechinchavam como se ele vendesse quinquilharias. Outros apenas desviavam o olhar, como se tivessem medo de encarar o tempo impresso na figura daquele senhor de cabelo branco, óculos antigos e voz pausada. Ele não se ofendia mais. A indiferença do mundo tinha deixado de doer quando aprendeu que a dor mais profunda era o esquecimento. Rogério fora professor universitário, 3 décadas lecionando História na Federal. Amava dar aula, odiava a burocracia, ria dos alunos que dormiam no fundo e se emocionava com os que o procuravam. Depois das provas, só para conversar mais um pouco. Tinha orgulho da própria trajetória, mas isso não pagava o aluguel, nem os remédios da pressão, nem a feira da semana. A aposentadoria minguada que recebia parecia mais uma esmola estatal do que o fruto de uma vida inteira dedicada ao ensino público. Enquanto organizava os livros por ordem alfabética, como sempre fazia, lembrou de um sonho estranho da noite anterior. Estava em sala de aula, mas ninguém o escutava. Falava, escrevia no quadro, chamava os nomes, mas ninguém respondia. Todos olhavam para o celular. Acordou com o coração apertado. Suspirou fundo e encarou a calçada vazia. Talvez o sonho só tenha sido um espelho, murmurou. Uma senhora passou apressada, puxando uma criança pela mão. O garoto olhou curioso para a pilha de livros. Rogério sorriu e disse: "Se quiser um para colorir, posso achar um Platão menos filosófico." A mãe apertou o passo. Ignorando-o, ele riu sozinho. O humor era o que ainda lhe restava, mesmo quando ninguém ria junto. Ali, naquele pedaço de concreto, entre uma farmácia e uma loja de capas de celular, Rogério resistia. Não pela venda dos livros, que mal cobriam o café de cada dia, mas por uma espécie de teimosia silenciosa, um grito calado contra a invisibilidade. E naquele dia, algo mudaria. Mas ele ainda não sabia. Numa manhã nublada de quarta que Rafael apareceu, tinha a mochila nas costas, fones pendurados no pescoço e o olhar inquieto de quem não sabe bem onde está, mas quer muito estar em algum lugar certo. Parou diante da toalha de livros, observou os títulos com atenção e puxou um volume amarelado de capa gasta. História da Civilização Ocidental. "Daí, Rogério, acostumado a curiosos silenciosos", comentou sem levantar os olhos. "Esse aí já me salvou de muitos alunos sonolentos." Rafael levantou o olhar, surpreso. "O senhor é Rogério Ribeiro." Rogério finalmente ergueu a cabeça, ajeitando os óculos. "Depende de quem pergunta." O rapaz riu, meio sem jeito. "Meu tio falava muito do senhor. Dizia que suas aulas eram as melhores da faculdade. Ele estudou História na Federal nos anos 90. Claudemir Ferreira." Rogério franziu os olhos, pensativo. Magrelo, cabeludo, vivia perguntando sobre os incas nas provas erradas. Rafael sorriu. "Esse mesmo." Daquele dia em diante, Rafael começou a voltar. Não com a pressa dos que compram e vão embora, mas com a curiosidade dos que desejam ouvir. Sentava no chão mesmo, encostado no poste, enquanto Rogério contava histórias que já não cabiam em livro algum. Falava de greves que mudaram currículos, de noites corrigindo provas sob a luz fraca da sala, de debates acalorados entre alunos que hoje eram políticos, juízes, professores. A gente ensinava com uma mão no quadro e outra segurando a realidade para ela não cair na cabeça dos meninos, dizia. Rafael gravava tudo no celular. Dizia que era para não esquecer. Anotava nomes, datas, frases soltas. Tinha olhos de quem sabia que memória não serve só para lembrar, serve para construir. De vez em quando trazia café e pão de queijo. E os dois comiam ali mesmo, entre livros empilhados e buzinas impacientes. Rogério, aos poucos, começou a cuidar mais da própria aparência. Passava a camisa, penteava o cabelo com mais rigor, limpava os óculos antes de cada conversa. Havia reencontrado um tipo raro de público. Alguém que queria escutar. E isso, para um velho professor, era quase como voltar a viver. As pessoas começaram a notar. Alguns paravam, ouviam trechos, perguntavam se era algum tipo de palestra. Uma mulher trouxe uma cadeira de casa,
E doou a aula do tio do centro, como começaram a chamar. Rogério ria, recusando a alcunha de mestre de rua. Só estou reciclando o passado para quem ainda acredita no futuro, dizia. Se você chegou até aqui e gosta de histórias inspiradoras e comoventes, esse canal é para você. Por favor, curta o vídeo e se inscreva no canal. Coloque nos comentários a cidade de onde está vendo esse vídeo, gostaria muito de saber. Ele não sabia, mas aquela calçada estava virando sala de aula outra vez. E mesmo sem lousa, sem crachá, sem salário, Rogério voltava a ser aquilo que nunca deixou de ser: educador. Na sexta-feira seguinte, Rogério saiu de casa mais cedo que o habitual. Levava uma caixa nova com alguns exemplares que Rafael havia doado, além de um exemplar encapado de Os Pensadores que queria mostrar. Estava animado. Na noite anterior, Rafael comentara que traria uma colega de classe para ouvir suas histórias. Disse que queria gravar uma conversa sobre ditadura militar e movimentos estudantis. Rogério passou um pouco de colônia na nuca antes de sair. Havia tempo que não fazia isso, mas ao chegar à esquina onde costumava montar sua pequena barraquinha, o coração falhou uma batida. O espaço estava vazio, nem sinal da lona, da toalha, dos livros. Ao invés disso, uma faixa da prefeitura presa com fita grossa anunciava: proibido o comércio irregular. Sujeito a multa ao lado. Sacos pretos empilhados. Ele correu até lá, com mãos trêmulas, abriu um deles. Livros, molhados, rasgados, seus livros, seus amigos, seu passado. Sentou-se no meio-fio, sem dizer palavra. Passou as mãos nos cabelos, apertou os olhos, mas não chorou. Chorava-se quando ainda havia quem visse. Aquilo era outra coisa. Era uma espécie de morte em silêncio. Era como se apagassem todas as palavras que já dissera na vida. Rafael chegou pouco depois. Parou a alguns metros, assustado com a cena. Aproximou-se devagar. O que aconteceu aqui? Rogério não respondeu. Apenas apontou para os sacos. Rafael olhou para dentro de um deles. Puxou um livro de capa arrancada. Depois olhou para o velho professor com os olhos marejados. Eles jogaram tudo fora. Rogério assentiu, sem encará-lo. Vieram ontem à noite. Nem avisaram. Disseram que era ocupação irregular. Recolheram tudo. Nem tive como salvar. A voz saiu fraca, como se tivesse sido esmagada junto com as capas dos livros. Rafael ficou em silêncio por alguns instantes. Depois tirou o celular do bolso. Eu vou contar isso. O senhor não vai ser apagado assim. Tirou fotos, gravou vídeos dos livros molhados, da faixa da prefeitura, da calçada vazia. Depois se sentou ao lado de Rogério e disse baixinho: eles não fazem ideia de quem o senhor é, mas vão saber. Naquela noite, o vídeo que o garoto publicou correu como fogo em capim seco. Começava com a imagem de Rogério parado diante do vazio. Depois vinham as falas que ele gravara nas semanas anteriores, fragmentos de história, memórias, pensamentos sobre educação, cidadania, humanidade. O vídeo terminava com uma frase escrita sobre a imagem dele sentado na calçada. Ele ensinou a muitos. Agora precisa ser lembrado. E pela primeira vez em muito tempo, o nome de Rogério Ribeiro voltou a ser pronunciado com respeito. Nos dias seguintes, Rogério passou a receber visitas que não esperava mais. Esses alunos surgiam com livros nas mãos, memórias nos olhos e palavras que demoraram décadas para sair. Uma mulher de cabelos grisalhos segurou sua mão e disse: o senhor mudou minha vida quando me fez acreditar que eu podia pensar. Um homem engravatado veio com um filho adolescente e pediu uma foto. Quero que ele conheça um mestre de verdade. Ele sorria, mas não falava muito. Era como se tivesse desaprendido a ser visto. A comoção chegou até a reitoria da universidade. Organizaram, com a ajuda do garoto, uma pequena exposição chamada A Voz Silenciada, com fotos, trechos das gravações, livros salvos do lixo e depoimentos de ex-alunos. Convidaram Rogério para a abertura. Ele hesitou, mas foi, entrou no auditório onde antes dava aula, agora transformado em galeria. Caminhou devagar entre as mesas, tocando as capas dos livros com reverência. Ao fundo, sua voz ecoava num dos áudios. Quando um país esquece seus professores, esquece de si mesmo. Durante a cerimônia, pediram que falasse. Ele subiu ao pequeno palco, parou diante do microfone e respirou fundo. Olhou a plateia cheia de rostos atentos, muitos com olhos marejados, e disse apenas: a velhice não dói pela idade, mas pela ausência. A ausência de escuta, de lugar, de nome. Obrigado por me devolverem isso, nem que seja por uma tarde. Não conseguiu continuar. Aplausos tomaram a sala. Longos, respeitosos, como numa aula que ninguém queria que acabasse.
Algumas semanas depois, o jovem Rafael voltou à calçada com uma nova toalha, uma caixa de livros doada e uma pequena placa de madeira escrita à mão. Livros do professor Rogério. Educação não envelhece. Rogério, agora sentado numa cadeira nova com almofada, recebia as pessoas com o mesmo brilho sereno de quem, enfim, havia sido lembrado. Não precisava mais provar nada a ninguém. Apenas existia ali, como símbolo e como presença. E ali ficou, dia após dia, sob o sol e o tempo, como uma biblioteca viva no meio do concreto. Um homem que sobreviveu ao esquecimento, não com gritos, mas com palavras. Porque no final, o que permanece é quem teve coragem de continuar falando, mesmo quando o mundo fingia não escutar.